Train just left this town. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point 'cause we both know. Saímos cedo de Diamantina em direção à cidade de Cerro. São 90 quilômetros de distância, num trajeto de 1h30 de duração, e belas paisagens pelo caminho. Se você estiver hospedado em Diamantina, pode ir para o Cerro e voltar para Diamantina no mesmo dia como nós fizemos. From here there's nowhere to go. Someone said your heart is golden. Posso dizer que esse tour aqui por Minas Gerais começou aqui nesse lugarzinho que eu tô agora. Uma vez eu vi na internet uma foto de um lugar assim que eu achei simplesmente fantástico, muito bonitinho, e eu guardei aquela imagem na memória e fui pesquisar onde ficava, porque eu não fazia a menor ideia. Pois bem, esse lugarzinho é Cerro, aqui em Minas Gerais, e foi aí que começou a nossa viagem para Minas. Foi essa paisagem aqui que eu vi na internet e que eu falei, eu preciso conhecer esse lugar. Cerro parece uma cidade que parou no tempo, e andar por ela é uma volta ao passado. No dia 29 de janeiro de 2022, Cerro completa 320 anos. Ela foi a primeira cidade de Minas a ser tombada como Patrimônio Histórico Nacional em 1938. Localizada na região da Serra do Espinhaço, no século XVIII, a cidade de Cerro se chamava Vila do Príncipe do Cerro Frio, e foi aqui que nasceu Chica da Silva, a personagem ilustre que deixou sua história de amor marcada em vários lugares de Diamantina, a escrava que virou rainha, e tem vídeo sobre ela aqui no canal, confere lá depois. A cidade era chamada pelos índios tupi-guaranis de Ibitiruí ou Ivituruí, que significava Morro dos Ventos Frios ou Montanha Fria, e daí vem o nome Cerro Frio. Muitos motivos me levaram para Cerro. A linda praça central da cidade, os famosos queijos do Cerro, as belas paisagens no caminho e a arquitetura colonial linda e bem preservada que fazem Cerro parecer uma cidade cenográfica de tão bonitinha que ela é. Descobri também que existia uma cachoeira incrível lá pertinho, em Capivari, chamada Cachoeira do Tempo Perdido, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Vamos agora conhecer alguns pontos turísticos de Cerro. No coração da cidade, aos pés da escadaria de Santa Rita, está a Praça João Pinheiro, motivo de orgulho dos moradores e que deixa os turistas impressionados. De qualquer lugar que você olhe, de qualquer ângulo, a praça é linda e rende boas fotos. Cercada por 2 igrejas e prédios históricos, a praça conta com várias lojas de artesanato, de queijos e uma charmosa cafeteria que eu vou te mostrar daqui a pouco. Antigamente, a praça possuía 2 coretos e era conhecida como Largo da Cavalhada. A fundação da cidade se deve a uma ex-escrava de nome Jacinta da Siqueira, que enriqueceu graças ao garimpo. Foi ela que descobriu o ouro no Cerro. E a história do Cerro é bem parecida com a de Diamantina. As 2 cidades vizinhas atraíram exploradores em busca de ouro e principalmente de diamantes até o final do século XIX. Quando se esgotou a riqueza da região, Cerro ficou esquecida, o que ajudou a não descaracterizar a arquitetura colonial do centro histórico com novas construções. Ela ainda mantém o charme das vilas setecentistas mineiras, das vilas coloniais, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal.
cenário mais marcante do cerro, cartão postal da cidade, é a escadaria de pedras com a igreja de Santa Rita no topo. Do alto da colina é possível ver toda a cidade e a bela ladeira cercada de casas do período colonial. A igreja de Santa Rita é de 1745 e provavelmente foi construída pela família de Rita de Godoy, uma das mulheres mais ricas da região. Não havia nenhuma irmandade envolvida na construção dessa igreja. A igreja se localiza no alto de uma longa escadaria, de onde se avista o Pico do Itambé, com seus 2.044 metros de altitude, e uma vista panorâmica do centro histórico de Cerro. O interior da igreja é simples, mas muito bonito, todo em madeira, com uma pintura que dá um aspecto marmorizado a ela. E não adianta passar por Cerro sem tirar uma foto na famosa escadaria de Santa Rita. É como nem ter ido para Cerro. Tradição entre os turistas tirar milhares de fotos aqui, e comigo não seria diferente. Cerro faz parte do famoso caminho chamado de Estrada Real, que no século XVIII servia para levar as riquezas, o ouro e diamantes, de Minas Gerais até Paraty, no Rio de Janeiro, de onde seguiam viagem em navios para Portugal. E assim, os brasileiros ficavam a ver navios, vendo suas riquezas sendo levadas para longe. Aqui está a igreja Nossa Senhora do Carmo. Logo em seguida aqui a gente já chega na pracinha e olha que graça que é esse lugar, gente. Parece uma cidadezinha cenográfica, assim. É uma viagem no tempo mesmo. É uma volta ao século XVIII. Lá em cima, ó, do alto da escadaria, está a igreja de Santa Rita. A gente acabou de descer de lá. E é tudo assim, muito, muito bonitinho. Olha que lindo isso, gente. E foi lá, nos pés da escadaria de Santa Rita, que encontramos uma charmosa cafeteria chamada Café da Praça, onde nós paramos para almoçar. Eles servem de tudo por lá: pizzas, salgados, tortas, pão de queijo, açaí, cafés tradicionais e gelados e muitas outras delícias.
nosso escolhido foi um prato chamado cumbuca de queijo, que é um queijo do cedro em massa crocante, regado de caramelo salgado, com castanhas e um toque de café, e é acompanhado de torradas. É claro que eu vou te mostrar nos detalhes para te deixar com vontade e eu passar vontade também. A cidade de Cerro é a pioneira na fabricação de queijos artesanais em Minas. Quando a mineração entrou em decadência por aqui, a atividade econômica da região se voltou para a agricultura, pecuária e a produção de queijos, e assim o Cerro descobriu o seu ouro branco, e a cidade se tornou referência na produção dos queijos artesanais, o famoso queijo do Cerro. Hoje, o queijo do Cerro é reconhecido mundialmente como marca registrada do município e também do estado de Minas Gerais, levando o nome da região por todos os lugares. Os queijos de Minas são famosos em todo o país, mas o Cerro é especialista na produção de um dos mais tradicionais queijos brasileiros, tão especial que se tornou o patrimônio imaterial do Brasil. E logo ao lado do Café da Praça, também aos pés da escadaria de Santa Rita, você encontra a loja que vende os famosos queijos do Cerro, que tem um atendimento ótimo, são muito atenciosos, tanto pessoalmente quanto nas conversas pelo Instagram. E lá você pode comprar e levar para casa o famoso queijo do Cerro. Olá, tudo bom? Boa tarde, sou a vendedora do queijo do Cedro. Somos a quinta família produtora de queijo artesanal de Cerro, Minas Gerais. Eu trabalho com 3 tipos de queijo. Queijo fresco, o meia cura eu lavo ele durante 20 dias com o próprio soro do queijo. E tem o maturato que eu deixo ele na banca durante 30 dias, que costuma proliferar. Ele é mais cremosinho, é um cafezinho, uma cerveja e um vinho. Além do queijo, o Cerro possui uma cultura muito rica, repleta de festas religiosas e populares, como a festa da Nossa Senhora do Rosário e a festa do Divino, os congados e as procissões. A igreja de Nossa Senhora do Carmo é de 1781 e foi construída pela Irmandade do Carmo, toda em madeira e barro. Não é permitido fotografar nem filmar o seu interior. Essa igreja era frequentada apenas pela elite branca, escravos e alforriados não podiam frequentar. Originalmente, a sua fachada tinha 3 portas, porém, após uma restauração, 2 portas foram retiradas, restando apenas a porta central. Bem em frente à praça está o prédio da Prefeitura de Cerro. Contam que o prédio foi construído para hospedar Dom Pedro II, numa visita que nunca aconteceu e acabou cancelada. E se você quiser levar uma linda lembrancinha de Cerro, não deixe de passar no ateliê Graça Serrana, que fica bem em frente ao letreiro da cidade. A dona do ateliê é muito querida e simpática e tem uma grande variedade de peças por lá. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that
Apesar de o queijo ser o mais famoso produto do Cerro, a cidade merece a visita também pela história estampada em seus casarões coloniais e pela beleza das paisagens que cercam a região. O Cerro esconde muitas cachoeiras nos distritos ao seu redor, como Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras e o distrito de Capivari, onde nós partimos após o almoço para desbravar a região em busca da linda cachoeira do Tempo Perdido. E posso te garantir que o lugar é surreal de lindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo vai ter trilha e cachoeira por aqui. Até o próximo vídeo e a próxima viagem. I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own.